Martinho Lutero, o cara que a igreja tem como estigma o pai do protestantismo. O que é que está sobre a reforma protestante? O que é verdade, o que é mentira da reforma protestante? O que é que a gente aprendeu sobre a reforma e que vai perdurar até dia 31 de outubro, em comemoração aí à reforma protestante? Estamos no mês da reforma protestante. Primeiro, o que é reforma protestante, né? A igreja está em crise. Eu preciso reformar a igreja. Como é que eu vou reformar a igreja? Evidenciando os seus erros, os seus desacordos, os seus desacertos. Expondo-a. Expondo-a. Ou simplesmente protestando contra esse sistema para fazer o quê? Construir uma verdade. Aí você tem o purgatório, uma doutrina maligna, tendenciosa, de inverdades, e que a igreja precisava angariar dinheiros, fundos, para reformar suas vaidades estéticas dentro dos seus templos, enfim. Quanto mais uma igreja é bonita, mais pessoas tende a congregar lá. Então a igreja precisa sempre fazer o quê? Preciso angariar pessoas, preciso angariar fundos para simplesmente fazer acontecer os meus projetos estéticos para a igreja. Simplesmente para quê? Atrair mais pessoas. Esse período aqui, feudalismo, que se instaurou na Idade Média, onde as pessoas era considerado um período chamado Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque tinha ausência de intelectualidade. As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Tudo que um líder religioso, como o Papa, como um padre, como um frade, como um cardeal falava, era como se fosse o próprio Deus falando. As pessoas tinham uma carência muito grande pelo verdadeiro conhecimento bíblico, e a igreja mesmo omitia esse conhecimento bíblico para quê? Para servir como instrumento de controle e subversão da sociedade. E também angariação de dinheiro, de recursos, poder. De recurso e poder. Porque surgiu aí as indulgências também nesse período, né? O purgatório era a ideia de que você morre, você vai passar por uma antessala da eternidade, onde você tem chance de ter sua alma redimida. Então, eu tinha, digamos assim, o meu avô faleceu. O que é que acontece? Meu avô está no purgatório segundo a igreja. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso abrir mão do meu terreno, preciso abrir mão da minha casa, abrir mão do meu pedaço de terra, ou até mesmo ali de alguma cabeça de gado que eu tiver, ou até mesmo um dinheiro guardado que eu tiver, entregar na mão da igreja para que aconteça o quê? A liberação da alma do meu avô que está no purgatório para a eternidade celestial. Então as pessoas começaram em massa a se reunir. E haviam filas e filas e filas acerca das indulgências que a Igreja Católica instituiu, aliado à ideologia, ou à tese do purgatório. O que vai acontecer nesse período aqui? É muito interessante isso aqui. Mas essa questão do purgatório é real mesmo? Porque há controvérsias, né? O purgatório não tem uma base bíblica definida. Eles pegaram um trecho de um versículo e eles fomentaram uma doutrina em cima disso, precisamente através dos concílios. É os concílios que decidiam se ia ter culto à imagem, idolatria ou não dentro da igreja. Eram os concílios que decidiam que teologia seria pregada na igreja. Então o que acontece ali naquele período? A igreja católica simplesmente ela pega um trecho de um versículo, né, sem contexto, para criar o quê? Um pretexto, trazer uma tese que não existe e colocar como verdade absoluta, e ninguém pode contrariá-la. Eu tô por fora. Até hoje ainda prega sobre esse purgatório, Léo. A Igreja Católica ainda prega sobre o purgatório? Mas ainda é falado Bem menos. Bem menos, mas ainda tem a existência do purgatório, então é real ainda. É real ainda, faz parte da realidade pós-moderna ainda da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tem uma coisa positiva. Ela sempre foi fiel àquilo que ela sempre estabeleceu como doutrina. Não mudou, não ficou... Ela não fica em discussões teológicas medíocres acerca de causas sem efeito.
Mas esse Papa tá meio viajando. Agora que ele voltou a se estabilizar, né? Ele tava quase favorável, casamento Não, afetivo. ele tem que... Ele deu umas viajadas, agora ele meio que se restabeleceu, né? O Papa, ele é uma caricatura. Ele é a marionete da Cúria Romana. A velha solução do papado chega para qualquer um que contraria o próprio sistema católico. Como assim? Paga-se com a vida. Qualquer passo em falso da maior figura referencial religiosa do planeta paga-se com a vida pisando em falso. É mesmo. Então, querendo ou não, o Papa ele acaba sendo uma marionete do sistema? Marionete do sistema, assim como Ele o presidente é a marionete de um sistema, assim como muitos deputados estaduais e federais representados por líderes religiosos são marionetes do sistema. Tudo é articulação do poder. Eu preciso ter um garoto propaganda. Existem pastores marionetes do sistema também? Isso só eles podem dizer. Há aqueles que pleteiam pela verdade. Há aqueles que são escravos do sistema propriamente dito. Então o sistema ele estabelece os seus regimentos, as suas normas, as suas regras. E todos aqueles que vão contra isso em determinado período ou determinado momento, simplesmente não dura muito. E é o que é. Aí vamos lá. Martinho Lutero vai chocar-se com uma situação muito intrigante de um homem chamado Johannes Tetzel. Johannes era um cara que vendia indulgências e ele dizia assim: cada moedinha que cair na caixinha aqui é uma alma que está sendo liberada para o céu. E o povo caía nessa, velho? O povo caía nessa por quê? Porque eu vou dizer uma coisa aqui que nunca foi dita nesse podcast e eu não sei se alguém mais vai dizer. A Idade Média, a Idade Medieval, o medievo, propriamente dito, ele tem uma característica meio estranha. As pessoas tinham um modo de pensar. Elas estavam cegas por um modo estabelecido, uma política pré-estabelecida. Então, a preocupação de Martinho Lutero era a preocupação de um homem típico medieval. E como é que funcionava essa preocupação? Cara, você vai pro inferno. Não existe nada que você faça, não existe pedido de perdão mais requintado, mais embasado que você faça a Deus, que vai fazer os seus pecados pararem de te atormentar. A igreja estabelecia esse tipo de penitência. As pessoas se autoflagelavam. O que é flagelação? Era pegar o chicote e se mutilar. O próprio Martinho Lutero se mutilava. Se mutilava, por quê? Porque as pessoas imaginavam que fazendo isso diminuía a ira de Deus sobre eles, sobre o pecado deles. Martinho Lutero tinha 22 anos, cara, quando fazia faculdade de Direito na universidade. O que aconteceu com ele? Ele um dia passando por uma tempestade que ele achou que ele não ia sobreviver. O que acontece ali? Ele faz uma promessa a Deus, ele diz assim: eu preciso que o Senhor me dê a vida, e se o Senhor me der a vida, eu prometo que eu vou virar monge. E quando ele sobreviveu, ele foi virar monge. E ele tinha muito a culpa de um pecado que talvez ele nem tivesse tido tempo de ter cometido. Porque as coisas não eram tão promíscuas, devassas ou libertinadas como elas são hoje. Que pecado era? Não se tem como afirmar o certo pecado de Lutero, mas imagino que pecados como uma premonição de uma lascívia, um desejo. Seria um espinho na carne semelhante de Paulo, alguma coisa? Não seria tanto assim, porque é o seguinte, isso é natural do ser humano. Só que o que acontecia nesse período? Era simplesmente dimensionado. Eu tenho uma dimensão de um pecado que eu faço e eu aumento ele por 100. Então, o peso de um pensamento, digamos assim, era como se fosse o peso de uma condenação eterna por conta daquilo ali. Então Lutero ele sempre estava nessa luta, nessa busca. Uma supervalorização do pecado. Uma supervalorização do pecado em detrimento da graça de Deus. Mas ele cometia ou ele só, vinha na mente, eram conflitos internos? Era um conflito interno acerca de um pecado que estava sobre ele, pecados que estavam sobre ele, que a gente não pode afirmar historicamente que ele praticava ou não. Eu deduzo que pela idade de Lutero,
quando ele se converteu ao catolicismo, dedicou a sua vida a partir dali à ordem católica, à ordem monástica, o que acontece com ele? Eu acredito que simplesmente ele tinha uma ideia na cabeça dele de que ele estava em pecado e que Deus ia punir ele por isso. E aí chegamos num ponto interessante. A graça, ela faz o que com o pecado? Onde abundou o pecado, Superabunda a graça. superabunda a graça. A graça de Deus, ela está disponível a todo aquele que quiser recebê-la. Sim ou não? Sim. Lutero, digamos, estava no Antigo Testamento e o plano de Deus para ele era que ele passasse da lei para o novo e vivo caminho. O que acontece com Lutero historicamente aqui? Ele está se punindo, ele está se culpando por coisas, ele acredita que ele tem medo da morte, ele tem medo do inferno, assim como todo homem medieval tinha, por isso seguia cegamente o que a igreja estabelecia para toda uma sociedade. E lembrando que ela estava estratificada, dividida, fragmentada em feudos. Então, cada igreja tinha, digamos ali, um plano político em ação naquela determinada sociedade. O que vai acontecer ali com Lutero? Lutero simplesmente vai se culpar, vai se julgar. E um dia ele, lendo a carta aos Romanos, ele pega o texto de Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Quando ele lê aquilo ali, é como se a escama dos olhos caísse e ele passasse a enxergar o mundo espiritual, a vontade de Deus e tudo que Deus estabeleceu para o homem de forma diferente. Era, digamos que, aquele momento Lutero passasse a ser um homem à frente do seu tempo. E Lutero começou a perceber que todas as sacadas, joguetes políticos, toda a estratégia para arrecadar, angariar dinheiro, verbas, tudo aquilo que estava sendo propriamente dito feito pela igreja era totalmente contraditório e errado. A igreja que era perseguida no Império Romano, ela passou a ser a opressora. Os homens perderam a identidade espiritual, perderam o propósito de Deus, porque a única coisa que importava para a igreja era só poder. Vou contar uma coisa para vocês aqui que é um detalhe histórico. Tinha igrejas na Idade Média que os papas levantavam os seus braços diante da porta da igreja e existiam linhas meio invisíveis que era como se fosse uma espécie de show pirotécnico. As pessoas puxavam a porta fechava enquanto o papa levantasse as mãos. Todo mundo ali dizia: nossa, olha o poder de Deus. E tudo que ele falava era lei. Porque era a representação de Deus na Terra. Havia uma manipulação muito grande em cima do povo. Então. Uma manipulação. Havia uma cegueira muito grande na sociedade. E o que vai acontecer aqui é que Lutero começa a perceber isso. A igreja que antigamente morria em nome de Cristo, agora é a igreja que mata pelo seu próprio poder e influência. E vai contra tudo e a todos que se levantam em oposição a ela. Aí você percebe a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. O que foi o Tribunal do Santo Ofício? O que foi a Inquisição católica? Simplesmente você vai contra isso aqui, você vai contra um modelo estabelecido lá pela patrística, depois pela escolástica. Temos ali Giordano Bruno, temos ali Nicolau Copérnico, temos ali quase Galileu condenado. Por conta de quê? A igreja dizia que o modelo ptolomaico por Aristóteles, de que a Terra e os planetas, o Sol e todos os astros e planetas giravam em torno da Terra, o geocentrismo, era verdade. Sendo que, na verdade, a ciência diz que é o quê? Os astros, os planetas, tudo gira em torno do Sol. O heliocentrismo. Então, aquilo ali era certo e a igreja tinha como verdade o errado. E permaneceu assim. Todo mundo que se levantasse contra para acreditar na ciência em detrimento da igreja, o que acontecia? Morria, pagava com sua própria vida. Então era uma censura que existia na sociedade. Era uma tirania. Eles eram déspotas em nome de Deus. E a igreja precisava passar por uma reforma, por uma transformação, por uma reformulação, principalmente para conseguir reencontrar sua identidade.